Boa tarde, professor, e quem for assistir esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo para explicar um pouquinho o programa que eu fiz relativo ao trabalho na linguagem Calango. E eu construí aqui um programinha que é um simulador de uma eleição. Então eu vou primeiro rodar ele aqui para vocês verem ele funcionando e depois eu vou lá para o código para explicar como que ele foi construído. Primeiro ele pede aqui para você digitar o número de candidatos que vai participar da eleição. Eu vou digitar aqui, por exemplo, 4 candidatos, depois ele pede o número de eleitores, eu vou digitar 6 eleitores, e aí ele pede para você começar a cadastrar cada um dos candidatos. Vou colocar Leonardo, Samantha, Vitor e Thiago. Aí ele imprime para você o nome de cada candidato e o número relativo a esse candidato. Então, por exemplo, aqui para votar no Leonardo, você deve digitar 0, para votar na Samantha 1, no Vitor 2 e no Thiago 3. Então, eu vou colocar aqui 2 votos no Leonardo, 2 votos na Samantha, um no Vitor e outro no Thiago. Aí ele apresenta o resultado da eleição. Nesse caso, o resultado que ele está apresentando aqui é o seguinte: houve um empate. A eleição foi vencida pelos candidatos Leonardo e Samantha, e depois ele dá o extrato de votos por cada candidato. Leonardo recebeu 2 votos, Samantha 2, Vitor 1, Thiago 1. Então, esse foi o programa rodando. Agora eu vou aqui para o código tentar explicar como que eu construí o programa, que é o seguinte. Eu comecei fazendo aqui 2 loops pedindo para o usuário informar um número de candidatos e o número de eleitores que ele quer que participe da eleição dele. Eu não precisava de fazer um loop aqui, mas eu quis fazer esse loop faça enquanto para o programa não permitir que o usuário informe valores negativos ou maior do que um limite que eu estipulei aqui de 20 candidatos e 20 eleitores. Se eu quiser mudar esse limite, basta alterar aqui esses números e aumentar aqui esses vetores que eu vou explicar na sequência. Mas enfim, esses 2 loops aqui pedem para ele informar o número de candidatos e eleitores e não permite que o número informado seja menor ou igual a 0 e nem maior que 20. Então, enquanto ele informar números fora desse intervalo de 0 e 20, o programa vai ficar mandando ele informar de novo, de novo, de novo, até que ele informe um número nesse intervalo. Bem, depois disso, o, o programa pede para o usuário digitar um número de cada um dos candidatos e para cada candidato ele cria, para cada candidato ele armazena o nome do candidato em um vetor, esse vetor cand, e o número de votos desse candidato no vetor cand_votos. Então, são 2 vetores que armazenam informações relativas ao candidato, um armazena o nome e o outro o voto, e cada candidato tem o mesmo índice nesses 2 vetores. O candidato A, por exemplo, se ele for o nome dele for alocado no índice 0 desse vetor cand, o número de votos dele vai ser alocado no índice 0 desse vetor cand_votos. Tá, e depois disso, o programa imprime o número de cada funcionário, o nome de cada funcionário e o número que o eleitor deve apertar para votar nesse candidato. Então, aqui para facilitar, eu coloquei o número de cada candidato com o mesmo número do índice que esse candidato tem nos vetores. Então, o candidato A, se ele foi alocado no índice 0 desses 2 vetores aqui, para votar nele, o eleitor vai ter que apertar o 0 na hora de votar. Aí depois disso, o programa pede para que cada eleitor dê o seu voto, né, digite o número do seu candidato, o eleitor vai apertar o número atrelado ao candidato que ele quer votar, e aí o programa vai incrementar o contador
que esteja na posição desse candidato. Depois disso, eu vou aqui fazer aquela ordenação decrescente do número de votos, que é muito parecido com a técnica que era exigida em alguns exercícios que o professor passou, que é aquela do sort, que para ordenar sequências numéricas de forma crescente ou decrescente. O que se faz aqui é comparar, basicamente, comparar cada contador com os contadores à sua direita, e toda vez que os contadores da direita forem maior, armazenarem um número maior do que os contadores da esquerda, aí você altera ele de lugar, de forma que você vai empurrando os números maiores para a esquerda e os números menores para a direita, de forma que quando o loop acaba, os números estão ordenados de forma decrescente, começando pelo maior e evoluindo até o menor. É importante aqui nesse loop que eu remaneje também o nome de cada candidato. Então, cada movimento que eu faço no vetor can de votos, eu faço o mesmo movimento no vetor cand. Então, por exemplo, se eu remanejei o elemento que estava na quinta posição do vetor can de votos para a posição 0, eu também tenho que remanejar o elemento que estava na quinta posição do vetor cand para a posição 0, para preservar, para garantir que o índice de cada candidato permaneça o mesmo nos dois vetores. Se o número de votos do candidato A estava na posição 5 e foi para a posição 1, o nome do candidato A também tem que sair da posição 5 e ir para a posição 1. Isso, como eu disse, para que os candidatos tenham o mesmo índice num vetor e no outro. Talvez tenha outras formas de fazer esse programa sem tomar esse cuidado, mas a forma que eu encontrei e a mais fácil foi essa, de deixar essa paridade entre as posições de cada candidato nos dois vetores. Aí depois que eu fiz isso, eu criei aqui um contador para ver quantas pessoas atingiu o número máximo de votos. Então, aqui na primeira posição do vetor can de votos, eu vou ter o número máximo de votos que foi atingido nessa eleição, já que já está ordenado de forma decrescente esse vetor. Aí eu vejo aqui, eu vejo em cada contador que está nesse vetor, vejo se há outra posição que atingiu o número máximo de votos. E aí eu criei aqui um inteiro para me retornar o número de pessoas que atingiu esse número máximo de votos. Se uma pessoa tiver atingido, nós teremos um vencedor. Se 2, 3 ou 4 pessoas tiver atingido esse número máximo de votos, quer dizer que a gente vai ter tido um empate duplo, triplo ou quádruplo. E aí, sabendo quantas pessoas atingiu o número máximo de votos, eu imprimo aqui o resultado. Se mais de uma pessoa recebeu esse número de votos, eu imprimo. Houve um empate, a eleição foi vencida pelos candidatos, e imprimo aqui o nome de cada um dos candidatos. Se não tiver, se só uma pessoa tiver atingido esse número de votos, é porque só tem um vencedor, e eu imprimo. O vencedor da eleição foi o candidato, e eu imprimo o número dele. Aí aqui no final eu imprimo o extrato de votos por candidato. Quantos votos cada candidato recebeu. E aqui fica fácil porque os dois vetores já estão ordenados. Um de forma decrescente com o número de votos e o outro do candidato mais votado por menos votado. Aí é só eu colocar o candidato da posição X recebeu aí a posição X do vetor can de votos, votos. Então, o que vai ser, o que o programa vai imprimir aqui é o candidato fulano recebeu X votos. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado.